Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos ouvintes, vocês que estudam comigo neste canal, a Palavra de Deus. Me alegro em poder estar dando continuidade nesse estudo, como vencer a rejeição. Um assunto muito bom, um assunto que trata conosco de uma maneira muito poderosa. Através da palavra de Deus, nós somos curados, sarados, somos libertos pelo poder da palavra de Deus. E é muito bom compartilhar isso com vocês, porque quem de nós, vamos dizer assim, já não passou por uma situação assim, um sentimento de rejeição em alguma área da sua vida? Todos nós já passamos. Em nome de Jesus, espero que você já tenha sido curado. Mas se você ainda passa por esse sentimento, ou sabe de alguém que está passando por esse sentimento de rejeição, que não é proveniente do nosso Deus, mas maligno, um sentimento que leva as pessoas até o suicídio. A gente ouve tantas histórias de pessoas, familiares, filhos, pais, pessoas de maneira geral, exemplificando, que não suportaram, porque a dor é muito grande. E eu, fazendo esse estudo, eu pesquisei e chegou ao meu conhecimento que a dor da rejeição é como, para o nosso cérebro, ela é como uma dor física. E isso comprovado cientificamente por imagens de ressonância magnética funcional, mostram que as mesmas áreas do cérebro que são acionadas quando eu e você somos agredidos fisicamente, são também ativadas quando nós nos sentimos rejeitados. Então, isso dói muito. E é um sentimento, né, que toma conta da nossa alma, do nosso psique, das nossas emoções. E aqui, à luz da palavra de Deus, nós vamos aprender como rejeitar, como ficar livres desses sentimentos mentirosos, inculcados em nós, muitas vezes, pelo maligno, na maioria das vezes, né? Ninguém se sente rejeitado por qualquer coisa. Muitos se sentem rejeitados até pelos seus próprios pais, familiares. E eu quero dar alguns exemplos hoje de alguns personagens bíblicos que foram tão rejeitados por familiares, por situações. E por isso vamos dar continuidade. Hoje é a parte 2. Nós paramos falando do Salmo 139, o versículo 16 do Salmo 139, que diz assim: olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Guarde isso. Paramos aqui. Falei para vocês que você e eu não somos, você não é o que falam de você, e muito menos o que fizeram com você. Você é como você se enxerga. Presta bem atenção. Tem um texto da Bíblia que fala assim: como o homem imagina na sua alma, assim ele é. A própria palavra de Deus fala isso conosco. Você é único, você é única. Por isso, eu quero deixar aqui, já falei isso, mas só para recordar, não se compare com ninguém, não se compare com outros. Você até pode se inspirar, ter referências de pessoas, mas nunca você vai poder viver a vida daquela pessoa, a vida do outro. Por isso, eu te aconselho a você focar na sua missão, você focar naquilo que Deus já escreveu a seu respeito, você se lembrar que você, e descobrir quem você nasceu para ser. Então, lembre-se que a sua origem, dando continuidade, não é determinante para o seu futuro. Hoje eu quero falar sobre alguns personagens. Você conhece a história de Esther, que se tornou rainha? A Bíblia fala que Esther,
ela era uma jovem órfã, judia, do povo hebreus. Ela era uma moça simples, ela era escrava naquela época. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E o texto da Bíblia fala assim para nós, Esther capítulo 2, verso 17, fala assim: o rei amou mais Esther do que a qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, o rei a colocou entre todas em primeiro lugar, e ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Ela era escrava, amados. Ela era órfã e se tornou rainha. Pense você. Por isso, a sua origem não determina nada, não é determinante, eu vou usar essa expressão, para o seu futuro. Deus já escreveu a sua história lá na eternidade. E eu quero compartilhar também outro exemplo que é muito conhecido, biblicamente falando, e é bastante inspirador. Jefité. Esse jovem, ele era filho de um envolvimento do seu pai com uma mulher prostituta. E ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. E ele foi expulso da sua própria comunidade. E sabe qual foi o fim desse jovem, desse Jefité? Ele tornou-se um grande juiz. E no final, ele foi chamado para proteger aqueles que o rejeitaram. Queridos, nas mãos de Deus, não tem como ninguém dar errado. Nas mãos de Deus, viu? Guarde isso também. Não importa se te rejeitaram, Deus te escolheu. Outro personagem muito importante, biblicamente falando, e que é muito comentado na Bíblia, você deve conhecer a história. Se não conhece a história desses personagens que eu estou aqui usando como exemplo para você e para mim, leia a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a Deus, é saber também, primeiramente, quem é Deus. Esse Deus que te criou, que te formou, que te amou e que te ama e que te enxerga prontinho já lá na frente, um vencedor. É assim que Deus nos enxerga. Então, Davi, a Bíblia conta para nós que ele foi o maior rei de Israel. Mas ele passou por muitos tipos de rejeição. Amados, ele foi desacreditado pelos próprios irmãos, pelos seus pais. Ele depois foi zombado pelo gigante. Ele foi perseguido pelo rei Saul. Ele foi desmerecido e traído pelo seu próprio filho. Mas nem por isso ele deixou de sentar naquele trono e ser o maior rei de Israel. Então, meu conselho, nunca busque ser completo ou completa nos outros. Não. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, fala assim para nós: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus já nos fez inteiros e completos. Nesse texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, está dizendo isso para você e para mim. Deus já nos fez inteiros e completos. Deixe que as pessoas que estão ao seu redor
enxerguem a sua essência através dos seus frutos, dos seus testemunhos. Você se lembra, na Bíblia tem uma história também de uma mulher chamada Lia. Lia, ela era a esposa preterida de Jacó. Mas ela foi a esposa que mais deu filhos para Jacó. Além disso, foi de Lia que Lia deu origem à maior parte das 12 tribos de Israel. E Judá é uma delas, da qual Jesus Cristo veio desta linhagem. Então, mesmo sendo a preterida, olha onde e como Deus usou a vida dessa mulher, de Lia. Assim Deus também faz conosco. Então, eu quero assim parar por aqui, porque senão fica muito extenso o áudio, né? E às vezes as pessoas não têm paciência de ouvir, você sabe? Mas olha, em nome de Jesus, esses estudos, talvez você nem tenha um estudo assim lá na tua igreja. Não é pretensão da minha parte não, viu? De forma alguma. No meu coração tem um desejo de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido com Deus. Que você possa receber no seu coração esses estudos. Que você possa crescer espiritualmente. E que você seja muito abençoado através desses estudos. Porque não são meus esses estudos. É a palavra de Deus que está nos ensinando. É o Espírito Santo que nos ensina, assim como eu também aprendo com outros. E aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho extraído de muitos e muitos estudos de outros servos e servas de Deus, eu compartilho com vocês. Que a graça do nosso Deus e Senhor Salvador Jesus Cristo seja com você neste dia. Amém? E guarde no seu coração que você não é preterido, mas sim favorecido por Deus. Deus nos amou, Deus te amou lá na eternidade. E Deus quer que você viva vencendo dia a dia toda e qualquer circunstância que venha ser adversa para você no seu dia a dia. Em nome de Jesus, que você possa se sentir amado, abençoado, em vez de preterido, preferido de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus.